Já parou para pensar o que essas três bandas poderiam ter em comum? Quer dizer, a gente está falando de épocas e estilos bem diferentes do rock pesado. Uma é um pilar do classic rock, a outra é tipo a definição do stoner doom e a terceira é um gigante do metal moderno. A resposta, olha que curioso, não está num riff de guitarra nem numa escala musical. Está numa cor. É isso mesmo, a cor é o laranja. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história dos amplificadores Orange para entender como é que uma escolha de design que na época foi super ousada e uma filosofia de som completamente única criaram um dos timbres mais icônicos e mais fáceis de reconhecer da história da guitarra. Para começar, vamos voltar no tempo. Fim dos anos 60 em Londres. A música estava passando por uma transformação, sabe? Ficando mais alta, mais distorcida, mais pesada. Só que com essa mudança toda, apareceu um problemão para quem era músico naquela época. O rock estava evoluindo numa velocidade e a tecnologia da época simplesmente não acompanhava. Os amplificadores que existiam não davam conta de entregar a potência, o volume e principalmente o peso sonoro que bandas como Led Zeppelin e Black Sabbath precisavam no palco. E foi aí que apareceu o Cliff Cooper. O detalhe é que ele não era um engenheiro eletrônico, nada disso. Ele era músico e dono de loja. Um cara que sentiu o problema na pele. A solução dele foi direta e, no fim, genial. Se o que tem no mercado não serve, a gente faz o nosso. E o legal é que quando ele decidiu criar o próprio amplificador, o Cliff Cooper fez muito mais do que só criar um som novo. Ele criou uma identidade visual que ia mudar para sempre a cara dos palcos de rock. O mais interessante é que a Orange não partiu do zero. A base eram os circuitos valvulados britânicos que já eram clássicos. A grande sacada foi nos ajustes. Eles deram um gás nos médios, deixaram os graves mais grossos, mais parrudos e criaram um drive mais rasgado, sabe? Mais saturado, mais comprimido. Enquanto todo mundo buscava um som limpinho, cristalino, eles estavam atrás de peso, de atitude. E o primeiro grande resultado dessa filosofia toda foi esse monstro aqui, o OR-120, que apareceu lá no comecinho dos anos 70. O OR-120 e o irmão dele, um pouco menos potente, o OR-80, eram verdadeiras máquinas de fazer barulho. Eram super simples, com poucos controles e começavam a distorcer bem cedo, o que dava aquele drive característico. E o grave era tão forte que parecia que ia derrubar a parede. Era basicamente o som do rock pesado sendo inventado ali, na hora, construído à mão em Londres. Esse som virou a assinatura da marca. E isso leva a gente para o visual, que foi outra revolução. Não era só o som que era diferente. Pensa na cena. Todos os amplificadores da época eram aquelas caixas pretas, discretas. De repente, a Orange chega com aquele laranja vibrante e um painel cheio de símbolos que pareciam hieróglifos. Não tinha como não notar. A identidade visual ficou tão poderosa contra a sonora. Bom, com um som e um visual tão únicos, era meio óbvio que os grandes nomes da música iam prestar atenção. E não demorou muito para a Orange garantir seu lugarzinho na história do rock. A lista de quem usava é de cair o queixo. De Jimmy Page, que queria um timbre mais gordo pro Led Zeppelin, até o Peter Green do Fleetwood Mac. Mas o mais incrível é ver como esse legado atravessou as décadas. A Orange virou a referência absoluta para gêneros mais pesados e arrastados, tipo stoner, doom e sludge metal. Bandas como Sleep e Mastodon construíram seus sons gigantescos em cima desses amps. Mas óbvio, a história da Orange não foi só sucesso. Como aconteceu com muitas marcas clássicas, a empresa passou por um perrengue danado antes de conseguir se reinventar para uma nova geração de músicos. A trajetória foi uma montanha-russa, de verdade. Depois da era de ouro nos anos 70, os anos 80 foram brutais. A concorrência aumentou muito, o gosto do público mudou e a marca quase sumiu do mapa. Foi só nos anos 90 que o Cliff Cooper conseguiu retomar o controle e planejar uma volta por cima espetacular. E essa volta triunfal veio na forma de uma nova linha de amplificadores. E eles conseguiram o equilíbrio perfeito. Respeitar o som clássico do passado, mas ao mesmo tempo olhar para o futuro do som pesado. 3 modelos meio que definem essa nova fase. O Rocker Verb virou um novo padrão, super versátil, está em estúdios e palcos no mundo todo. O AD30 resgatou um drive mais orgânico, com aquela pegada mais vintage. E o Tiny Tower? Bom, o Tiny Tower basicamente inventou o mercado de mini cabeçotes valvulados e levou o som clássico da Orange para milhares de guitarristas que antes não tinham acesso. Então, depois de passar por essa história toda, do clássico ao moderno, o que no fim das contas define a essência da Orange? Qual é o DNA desse som que a gente reconhece de longe? No fundo, tudo se resume a alguns pontos-chave.
médios bem presentes que fazem a guitarra cortar na mix, que é uma beleza, graves densos que dão peso, mas sem deixar o som embolado, e um drive bem encorpado que vem da saturação natural das válvulas. É um som com uma identidade instantânea, é sério. Em poucos segundos, qualquer pessoa que entende um pouquinho já sabe. Isso aí é um Orange. E talvez essa seja a grande lição da história da Orange, né? Num mundo que muitas vezes vive de imitação, a marca construiu um legado baseado na mais pura autenticidade. Ela nunca precisou copiar ninguém. O som dela já era tão único e tão poderoso que virou a referência. E foi assim que uma simples cor se transformou num som absolutamente lendário.